deram-me esta tarefa difícil de falar sobre a teologia do corpo. E depois, ao longo também daquilo que eu vou dizendo, vou tentar explicar porque é que é difícil. Mas para nós nos centrarmos sobre esta questão da teologia do corpo, gostava logo agora no início, antes de começar a dizer o que tenho para dizer, vamos só rezar à Mãe do Céu uma Ave Maria para ela nos ajudar a nos situarmos, a nos concentrarmos e também a abrir o nosso coração para poder bem ouvir e entender o que é isto da teologia do corpo. Então convido a todos a rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por Maria. Então, continuando a nos tentar centrar, gostava de vos contar algumas histórias. Espero não escandalizar ninguém, mas creio que são fundamentais para nós entrarmos nestes temas da teologia do corpo. Vou contar uma primeira história que é do Romeu e, quer queiram, quer não, da Julieta. Diz assim: Romeu está casado há 5 anos com a Julieta. Não é o Romeu e Julieta lá da literatura, é um outro Romeu e Julieta dos nossos tempos. No primeiro instante que se viram, souberam imediatamente que foram feitos um para o outro. A atração, as batidas de coração, os calores, a fixação pelo rosto e corpo um do outro confirmaram-no. A amizade cresceu e começaram a namorar. Casaram-se pela igreja com muita alegria e convicção. Comprometeram-se no amor mútuo para sempre, à maneira de Jesus, diziam na altura. E a boda, segundo contam, foi inesquecível, digna de um conto de fadas. Entretanto, já se passaram 8 anos, têm 2 filhos, vão à missa todos os domingos, o mais velho já vai para a catequese este ano e são incansáveis no trabalho. Infelizmente, o conto de fadas parece que já terminou. A Julieta, para progredir na carreira, meteu-se no MBA. Tem menos tempo para a família e, em especial, para o marido. Só tem olhos para os filhos, os estudos e o trabalho. Ela, desde que os tiveram, já não se sente tão à vontade a namorar o marido e muito menos nas relações sexuais. Prefere evitar, até porque um terceiro filho poderia estragar a carreira. Sente o corpo de outra maneira. Ele, no início, ainda insistia, tentava ser mais romântico, inventava estratégias para a conquistar, mas ela afastava-se cada vez mais. Romeu foi desistindo e, frustrado, voltou ao vício do passado. As suas noites nunca mais foram as mesmas. Está viciado em pornografia e masturbação. Sente-se a ser arrastado para uma apatia depressiva. Outra história. Beatriz está casada com Dante há 2 anos. Sempre apreciou o marido em todas as suas dimensões, mas parece que ultimamente ele já não a preenche. Não sei, diz ela, falta a chama, parece que está apagada. Não sinto aquela emoção do princípio. Acho que já não o amo. Um dia, lá no trabalho, durante o almoço, desabafou com um colega que a sua relação com o marido estava a deteriorar-se. Curiosamente, o colega disse o mesmo da mulher dele. Era um ele. Sabem quem é que era? Pois é, era o Romeu. Imediatamente os dois tentaram consolar-se. Tudo na mais pura amizade e mútua preocupação. Um dia, até rezaram juntos 3 Ave-Marias pelos seus casamentos. O problema foi uns dias depois, quando o Romeu, depois de hesitar muito, acabou por lhe mandar um WhatsApp, já não com a ideia de consolar a amiga,
mas de lhe dizer com toda a sinceridade, sim, porque o Romeu é um homem muito sincero e verdadeiro, que não para de pensar nela e que a mulher cada vez mais lhe dizia menos. A Beatriz, mulher recatada e até sensata, voltou a sentir os calores do jogo da sedução. Bingo, pensou ela, estou apaixonada. É o meu Romeu. Lá começaram uma desenfreada troca de mensagens que até envolveu a troca de fotos íntimas de diversas partes do seu corpo. Ora, a Julieta, a da primeira história, e entramos numa terceira história, tem uma irmã muito mais nova que se chama Maria. É uma miúda gira, cheia de energia, que anda nos escoteiros e começou agora mesmo a namorar um dos miúdos mais velhos dos pioneiros. Está a descobrir as emoções que o seu corpo pode produzir e todas as suas amigas lá da escola dizem que ela tem que experimentar a ter relações com ele muito rapidamente. Dizem-lhe que não sabe o que está a perder. Elas dizem-lhe que não faz sentido ela ainda ser virgem. Ela não está tão certa disso. O namorado também faz cada vez mais investidas. Parece um passo demasiado importante para ser tratado assim, com tanta banalidade e com tantas pressas. Isto pensa a Maria. Ela não pode deixar de sentir vergonha por ser algo que envolve o mais profundo da sua intimidade. Era tão giro poder-se entregar virgem ao seu marido no dia da sua lua de mel, diz ela nos seus pensamentos. Mas a pressão social é imensa. Seria uma graça ir para o casamento virgem, mas ao mesmo tempo, muitas das suas amigas dizem-lhe o que muitas vezes lhe passa pela cabeça. Que horror! Que parvoíce! Que parvoíce! Para que queres ser uma espécie em extinção? Ou queres ir viver para um zoo? Vai lá te embrulhar com o rapaz, todas fazem isso, até muito mais novas que tu. E ele até se parece com o Justin Bieber. Não sei quem é. É verdade. Fim de história. Outra história. Oscar, e é a continuação da mesma. Oscar é o felizardo de 16 anos que namora com a Maria. Ela é para ele um avião. Além de serem muito amigos, ela excita-o loucamente. Ele acha que ela seria a miúda certa para ter a sua primeira relação sexual. E é bom que seja depressa, e já vai tarde, pensa ele. Até porque no outro dia, quando o seu melhor amigo Vini, um filho de americanos que trabalhava em Portugal, lhe falava sobre a sua larga experiência de miúdas e sexo, o Oscar sentiu um misto de inveja e respeito, para não dizer que se sentiu diminuído perante os gabanços do amigo, sentiu-se menos homem. Porém, o que o assustou realmente foi quando essa conversa continuou e no meio dessa conversa sentiu de alguma maneira excitado com o seu colega. Excitado com o Vini? Perguntava ele. Serei eu gay? Perguntou a ele próprio, como podem imaginar, apavorado. Estas histórias são ficção e qualquer semelhança com os nomes, pessoas, factos ou situações da vida real é mera coincidência. Mas poderiam ser bem verdadeiras, cada uma destas histórias. Poderiam ser bem verdadeiras. Porquê? Porque elas, imagino e penso eu, tenho essa certeza, expressam muitos problemas que muitas pessoas comuns vivem e experimentam na sua vida. É óbvio, quando pensamos nestas histórias, nós percebemos rapidamente pela nossa fé que, primeiro, a Julieta tem que redescobrir o Romeu como o seu esposo, como é óbvio, colocando no centro do seu coração, deixando para trás, não deixando de trabalhar, mas deixando e pondo em segundo lugar o seu trabalho e os seus estudos, porque a sua família é mais importante, e colocando o filho no lugar de filho,
sem endeusar os seus filhos. O amor pelo seu marido, afinal, deve ser o centro da sua vida. Deve ser o centro da sua vida e deve ser o centro da vida do seu marido, como consequência. Se não fosse esse amor entre um e outro, o filho não teria nascido. Esse filho não teria aparecido. Por outro lado, o Romeu tem que ser homenzinho. Tem que ser homenzinho, ter paciência, ter pureza de coração e não desistir. E não desistir. Tem que se aguentar ao seu compromisso que ele tão alegremente assumiu no dia do seu casamento. Foi um amor perpétuo, um amor para sempre. Um amor para sempre. E isso implica até aceitar as dores de cabeça da mulher todos os dias. E deixar de pensar nas suas amigas, que no caso da Beatriz foi mais que consoladora. Foi mais que consoladora. A mulher do Romeu tem que voltar a ser a sua mulher. Foi esse o seu compromisso. Por outro lado, também é óbvio que a Beatriz, ainda que tenha perdido o fervor inicial do seu casamento, tem que descobrir que quem ama verdadeiramente não é aquele que sente muito. Quem ama verdadeiramente é aquele que nunca desiste de amar, nunca desiste de se dar ao outro, ainda que isso implique passar por momentos de provação. Tem que descobrir também que há partes do seu corpo que são só para o seu marido e mais ninguém. Também a Maria tem que guardar a sua virgindade, porque é um bem precioso, que lhe é dado e que deve ser usado na circunstância certa e no momento certo. Não pode se precipitar. É óbvio também que o Oscar não é gay e que simplesmente sentiu uma atração desordenada e que ele é chamado a crescer nesse ordenamento da sua afetividade. Porque, efetivamente, a nossa afetividade, quando anda solta, desculpem a expressão, torna-se golosa. A nossa afetividade, quando anda solta, torna-se golosa. Isto são as constatações, assim, muito rapidamente, que podemos fazer destas histórias. Podemos dizer, ok, são respostas que podemos dar a cada um destes casos, mas são só estas as respostas que podemos dar. Não podemos encontrar outras questões ou outras respostas às questões que a sexualidade nos coloca. É claro que podemos encontrar 1001 respostas para as questões da sexualidade. Basta acender a televisão e ver as séries que estão aí na moda e perceber a vida afetiva de todos os personagens que lá andam e perceber que há vidas afetivas ou vidas sexuais para todos os gostos e feitios, para aquilo que se calhar já imaginamos e para aquilo que, se não tivéssemos televisão ou internet, nunca teríamos oportunidade de imaginar. Há muitas respostas, mas a única resposta válida dentro do contexto da nossa fé é uma só. E é aquela que tem a ver com a questão do amor, a forma como entendemos a questão do amor. Ora, a teologia do corpo, não sei o que é que vocês responderam, já agora quem é que quer dizer o que é que respondeu? O que é a teologia do corpo? Eu não vou avaliar que não me deram essa tarefa. Diz lá, tem que ser alto. São temas relacionados com o corpo humano, foi isso que eu percebi. São temas relacionados com o amor humano, por exemplo, a relação entre um homem e uma mulher, por exemplo, o matrimónio. Mais respostas? Para não adormecer. Mas ninguém responde. Ficou em branco. Então digo eu. Ora, a teologia do corpo é uma ajuda preciosa para dar inteligência às questões da sexualidade
e entender os porquês a partir de uma perspectiva da fé. Portanto, a teologia do corpo, a partir de uma perspectiva da fé, pode iluminar as questões da nossa sexualidade. E a grande pergunta é como? Como? O que é, afinal, então, a teologia do corpo? Nas palavras de Bento XVI, e o grande inventor da teologia do corpo foi o Papa João Paulo II, foi o Papa antes de Bento XVI, o São João Paulo II, mas nas palavras de Bento XVI, a teologia do corpo diz assim, ele: trata-se de um legado que não é simplesmente um conjunto de doutrinas ou de ideias, mas, em primeiro lugar, um ensinamento dotado de uma luminosa unidade sobre o sentido do amor humano e da vida em geral. Portanto, a teologia do corpo tem como pretensão explicar as questões do amor na nossa vida, e todos nós somos chamados a esta vocação do amor. Depois vamos falar disto mais para diante, no final da catequese. De facto, este ensinamento de João Paulo II representa uma novidade em relação à forma como a Igreja habitualmente falava sobre estes temas. Como é que a Igreja habitualmente falava sobre estes temas? Partia da lei natural, olhava para a natureza, tinha uma perspectiva muito da biologia, digamos assim, e filosófica, e depois descrevia as questões da humanidade. O Papa João Paulo II tem uma nova metodologia. Como é que ele faz? Ele, curiosamente, parte da Bíblia, né? Parte de alguns textos bíblicos e, a partir daí, começa a dizer o que é que Deus acha sobre a questão do amor, como é que Deus olha para a questão do amor. Portanto, a partir de alguns textos bíblicos. Ele tem uma abordagem inovadora sobre a questão da sexualidade e a questão do amor, a questão matrimonial e até a questão do celibato. Como é que nasce a teologia do corpo? Como é que isto nasce? Temos que necessariamente olhar para a vida do Papa João Paulo II enquanto padre, enquanto bispo e enquanto Papa. Enquanto padre, o Papa João Paulo II, e enquanto jovem também, da vossa idade, percebe-se que é um homem. Quem conhece o Papa João Paulo II percebe isso. É um homem intelectual, é um homem com grandes capacidades intelectuais, mas é um homem que não decide ficar apenas pela teoria. Ele não gosta de ficar apenas pela teoria. É um homem que escolheu alimentar o pensamento na experiência. E que experiência é esta? Especialmente a experiência do diálogo com as pessoas. No acompanhamento enquanto padre que ele foi fazendo de muitos jovens, de muitos casais, ele foi sentindo esta necessidade de explicar estas questões do amor, especialmente do amor conjugal e das questões da sexualidade, a partir de uma perspectiva da fé. E muito a partir disto, desta necessidade que ele teve, percebe-se que ele acompanhou muitos casais, é a referência, o testemunho de muitos deles, acompanhou diversos jovens, muitos jovens, especialmente um grupo que eles se chamavam, a ver se eu sei dizer, porque isto é polaco, Środowisko, qualquer coisa assim do género, que quer dizer a rede. É um homem que também, para além do contacto humano, estudou filosofia e teologia a fundo, de uma forma sólida, e quis viver a sua própria sexualidade, e isto acredito eu, segundo o plano de Deus, e não segundo o seu próprio plano. Portanto, por estas características todas, surge a teologia do corpo. Nesta sequência dele querer explicar estas questões do amor e da sexualidade, aparecem diversos escritos. Se calhar alguns de vocês já ouviram falar. Uma peça de teatro, porque João Paulo II gostava imenso de teatro. Uma peça de teatro chamada Loja do Ourives, em que retrata diversos casais e os problemas que eles viviam. E depois também uma grande obra dele, que é O Amor e Responsabilidade. Isto são para a vossa cultura geral. São escritos muito importantes e que vão já traduzindo a forma
esta forma inovadora do Papa nos falar sobre estes temas. No fundo, o Papa João Paulo II tinha no seu desejo de ensinar a amar. Ele queria ensinar como se amava, e como se amava verdadeiramente e da forma mais intensa possível e mais verdadeira. Como se ensinava a amar. Esta era uma preocupação sua. E ele percebe que, de facto, é um grande desafio ajudar as pessoas que têm fé a descobrir a sua afetividade dentro deste plano grandioso que é o plano de Deus. Porque, afinal, estas coisas são invenção de Deus, não são invenção do mundo. Foi Deus que assim as pensou, foi Deus que assim as criou. E, portanto, é necessário entender este plano de Deus. É preciso entender, como dizia o Papa João Paulo II, o amor humano no plano divino. Como é que podemos entender o amor humano no plano divino? Ou Deus não tem nada a ver com isto? Claro que tem, tem tudo a ver com isto. Tem tudo a ver com isto. Então, é um dos nomes que ele dá a este ensinamento. Quando ele chega a Papa, é praticamente logo de seguida que ele começa com isto que eles chamam as catequeses da teologia do corpo. As catequeses da teologia do corpo. Quem é que já tinha ouvido falar das catequeses da teologia do corpo? Levante lá o braço. Só para ter uma ideia. Okay. Não são muitos. Então, o que é que são estas catequeses da teologia do corpo? Olhem, são 4 anos de catequese. Imaginem. Teve a contá-las esta tarde. 126 catequeses, em que ele dava todas as quartas-feiras, não sei quem já foi a Roma sabe, todas as quartas-feiras há uma audiência geral, em que o Papa dá uma pequena catequese. Isto já vem, creio que, do tempo do Pio XII, uma coisa assim do género. Mas o Papa João Paulo II foi o primeiro que começou a dar estas catequeses com princípio, meio e fim, e justamente com as catequeses da teologia do corpo. Então, ao longo destes 4 anos de catequeses, houve uma interrupção quando houve o atentado, só nessa altura que houve essa interrupção. Ele estrutura, digamos assim, estas catequeses em 4 partes. 4 partes. A primeira parte, ele fala sobre a humanidade original. O que é a humanidade original? É como é que Deus imaginou o homem e a mulher. Onde é que isto está na Sagrada Escritura? Quem é que está a dizer? Não ouço. No Gênesis. O primeiro livro da Bíblia fala-nos sobre isto. Fala-nos, tem 2 relatos da criação. Um relato que se complementam. São 2 relatos da criação. Então, o Papa João Paulo II, a partir de uma citação de São Mateus, e quem conhece um bocadinho do Papa João Paulo II, ele era um provocador. Então ele começa as catequeses da teologia do corpo com uma pergunta, com uma parte do Evangelho que é assim um bocado escandalosa. Escandalosa, ou pelo menos que já na altura provocava um bocado de burburinho. Alguém aproxima-se de Jesus e pergunta: é permitido a um homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Já na altura de Jesus havia esta questão. Se é possível um homem se divorciar da sua mulher. Então o Papa João Paulo II pega nesta passagem de São Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9, e diz: por culpa do vosso coração duro, a lei de Moisés permitiu o divórcio, mas no princípio não era assim. O que era este princípio, diz o Papa João Paulo II? Então ele vai ao livro do Gênesis e vai ver o que é este princípio. Como é que é este princípio? Começa ele a desenvolver esta temática. Vai-nos explicando o Adão que é criado, a Eva que é criado, o encontro entre os dois, tudo aquilo que eles vão vivendo, experimentando, os sentimentos, as palavras que dizem, os piropos que dão um ao outro, que é muito bonito. Se nunca leram os primeiros 2 capítulos do Gênesis, devem ler. Ele vai explicando estas questões. O homem, a mulher, a masculinidade e a feminilidade. Vai explicando o que é próprio de um, o que é próprio do outro.
Depois, uma segunda parte das catequeses é sobre a humanidade decaída ou caída. Os primeiros 2 capítulos é Adão e Eva no paraíso. Nós não vivemos no paraíso, não é? O que é que aconteceu entretanto? E o Papa começa a falar da transgressão do Adão e Eva. A saída do paraíso. Nós já não vivemos no paraíso. Já não vivemos no paraíso. Fala-nos dessa queda. A queda de Adão e Eva teve consequências. Preciso dizer, o Papa diz-nos isto. Que consequências é que o pecado de Adão e Eva teve na nossa vida? Diz-nos o Papa que teve 4 consequências. A quebra da relação com o mundo, a nossa relação com o mundo deturpou-se, a nossa relação connosco próprios também ficou afetada, a nossa relação uns com os outros também ficou perturbada e a nossa relação com Deus também. E aparece aqui a questão da morte. A morte aparece dentro deste contexto da queda da humanidade. Então, e a humanidade vai ficar assim eternamente? O Papa João Paulo II diz que não. Entramos numa terceira fase das catequeses, que é a humanidade redimida, a humanidade que é salva por Jesus. O plano de Deus é que não fiquemos aqui, o plano de Deus é que voltemos para o Éden. Alguém sabe o que é o Éden? O paraíso. Não, o Éden é o paraíso. Deus Nosso Senhor quer que voltemos para o Éden, para o paraíso. Dito de outra maneira, como Jesus gostava muito de dizer, para o reino dos céus. O reino dos céus. E portanto, ele fala-nos deste plano de redenção que Deus põe em ação para nos resgatar da morte eterna, para nos dar a vida eterna, a vida do paraíso, a vida do Éden. Depois ele fala-nos numa quarta parte, a humanidade glorificada, que é o tempo da ressurreição. Vocês já pensaram como é que será quando morrerem? São questões que o Papa desenvolve na quarta parte. Como é que é isto? No credo, quando nós rezamos a missa todos os domingos, nós dizemos o credo. E no credo nós dizemos, acreditamos na ressurreição da carne. Dizemos isto. É bom que percebamos o que é isto. Todos os domingos nós dizemos isto. Eu creio na ressurreição da carne. Eu hei de ressuscitar na carne. Não é só uma alminha penada. Nós vamos ressuscitar na carne. E, portanto, o Papa fala-nos sobre esta questão da humanidade glorificada. O nosso destino último é ressuscitar. Foi isso que aconteceu com Jesus, é isso que a nossa fé diz que nos acontecerá. Então, o Papa vai-nos falando sobre estas coisas. Vocês podem me dizer, depois desta exposição, destas 4 partes, o que é que eu tenho a ver com isso? É uma pergunta legítima a colocar. O que é que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver convosco. Se vocês bem perceberam, todas estas partes falam sobre a questão do corpo. Não se entende nenhuma destas partes sem a questão do corpo. Só se entende o Adão e Eva a partir do seu corpo. Só se entende a queda também por questões de corpo. Só se entende a redenção pelo corpo de Jesus. E só se entende a ressurreição pelo corpo de Jesus também ressuscitado. E, portanto, o corpo aqui desempenha um papel muito importante. Estas catequeses interessam a qualquer pessoa, especialmente à malta mais nova. É verdade que não são, às vezes, fáceis de entender, porque têm uma linguagem difícil, mas o conteúdo e a pedagogia que elas nos trazem são fundamentais. E quem as segue, certamente está a construir uma vida para durar e que vai durar até o céu, até o Éden, até voltar ao Éden. Estas catequeses dizem respeito a todos nós, em especial para quem não é cobarde e tem a coragem de viver plenamente a sua fé. São questões fundamentais. E quem vive a sua fé seriamente não deve dar espaço a cobardias. Como já foi dito, no centro destas catequeses está o sentido, muito à volta da questão do corpo, do amor humano, do matrimónio, das questões do matrimónio, das questões da sexualidade. Este é um grande tema da vida, e da vida de qualquer um, até dos celibatários como eu.
São temas fundamentais e cruciais que não nos podemos entender a nós próprios sem tocar neles. E fico muito contente que a Pastoral Juvenil desse este tema, esta série de catequeses. Sai do sofá para te construires. E as catequeses da Teologia do Corpo são certamente um instrumento, uma ferramenta extraordinária para vocês se construírem, especialmente nos tempos em que vivemos. Portanto, este conjunto de catequeses são um itinerário traçado pelo Papa que servem para nós aprofundarmos o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida. E ele fala sempre, e esta é a pedagogia, ele parte sempre do visível para o invisível. É uma pedagogia muito bonita que o Papa João Paulo II adota na Teologia do Corpo. Parte sempre do que se vê para o que não se vê. Sempre. Partimos do corpo para a nossa interioridade. Partimos do corpo para a nossa interioridade. É uma pedagogia que ele nos ensina. E para além disso, neste itinerário que ele nos fala, que ele nos apresenta sobre o sentido do amor humano, nos seus vários aspectos, ele vai-nos falando sobre a relação do homem e da mulher, o significado esponsal do corpo. O nosso corpo fala do nosso destino. Sobre a natureza e missão da família, do matrimónio, da questão do celibato, da questão da virgindade, da questão da luta espiritual que acontece muitas vezes no coração humano, da linguagem profética do corpo humano. Como dizia, o corpo mostra a nossa missão, mostra a nossa vocação, de alguma maneira, ainda que remeta para uma interioridade que é muito mais profunda do que o corpo. Mostra também, fala-se também sobre o amor conjugal, sobre a questão da castidade e outros temas que tais. Sobre a questão do erótico, sobre a questão da amizade, sobre muitas outras questões que tocam no tema do amor humano. Aquilo que o Papa João Paulo II ensinou através da Teologia do Corpo não é um mero conhecimento, um mero conjunto de conhecimentos. É uma forma de ver a revelação de Deus que fala sobre a minha vida pessoal. Não fala sobre a vida do outro, ou só sobre a vida dos padres, ou das freiras, ou dos consagrados. Fala sobre a vida de todos, e a partir de uma perspectiva corpórea, a partir do corpo. A partir do corpo, ele vai-nos falando deste extraordinário plano de Deus. Extraordinário plano de Deus. E Deus tem um plano para cada um de nós. E esse plano manifesta-se, o primeiro elemento da manifestação desse plano é o nosso corpo. É o nosso corpo. O nosso corpo fala da nossa missão, fala da nossa vocação. Então, e qual é o plano de Deus? Qual é o plano de Deus? É a pergunta que se coloca. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que amemos como Ele ama. O nosso corpo serve para amar. O nosso corpo serve para amar e tem que ter uma linguagem adequada à vida que vive, ao estado de vida em que está. O nosso corpo serve para amar, mas o nosso corpo se expressa que servimos para amar. Ele fala dessa realidade interior que é, no fundo, a nossa alma, que quer amar e quer ser amada. Então, para entender este plano de Deus, implica empreender uma viagem neste mundo que tem que necessariamente ir até o paraíso. Vocês, quando hoje forem para casa, dou-vos a sugestão de imaginarem como é que era o paraíso. Gosto muito de fazer este exercício. E de perguntar também às pessoas como é que é o paraíso, como é que imaginam os paraísos. Já tenho encontrado gente que diz coisas que são triviais, fala-se logo de uma praia com uma palmeira e um bom sol. Há quem fale de outras coisas muito mais belas, não é que isso não seja bom, mas há coisas muito mais belas. Mas fiquem esse exercício, de irem para casa pensar como é que era o paraíso. Melhor, como é que é o paraíso? Como é que é o paraíso? Então, devemos entrar nesse itinerário que o Papa João Paulo II nos pede. Entrar no paraíso. Como é que é este paraíso?
Porque nesse paraíso mostra-se o plano de Deus. Quando Deus ainda não tinha criado a Eva, e já estamos aí nesse paraíso, Adão sentiu-se só. Adão sentiu-se só. Ele estava cheio de animais por todos os sítios, literalmente. Não estou a dizer mal de ninguém que lá estava com ele. Ele estava cheio de animais por todos os sítios. E ele, não obstante isso, sente-se só. Não deixa de ser caricato que hoje, para não nos sentirmos sós, enchemos-nos de animais. Não deixa de ser caricato. Mas Adão era ao contrário, estava cheio de animais por todo o lado, porque Deus já tinha feito todos os animais, mas ele não se identificava com nenhum. Ele sentia-se só. E foi quando Deus criou a Eva. Então, quando ele viu a Eva, os olhos dele brilharam. Depois vocês vão ler o relato, porque ele dá assim um piropo à Eva, muito giro, que não era uma coisa que vocês diriam hoje, mas de qualquer maneira, também se calhar o conceito de romantismo dele era um bocadinho diferente do nosso. Mas nesta solidão original, de que fala o Papa João Paulo II, Adão percebe que não foi feito para estar só. Adão não foi feito para estar só. Ele sente-se só e percebe que não foi feito para estar só. Por um lado percebe isso. E quando ele vê a Eva, ele percebe que não foi feito para se satisfazer a si próprio. Ele foi feito para se dar. Não é para se guardar. Foi feito para se dar. Neste Éden, o Adão faz esta experiência. Percebe que não foi feito para estar só e percebe que, para além disso, tem que se dar. Não foi feito para se guardar para si mesmo ou para viver de forma egoísta, dito de outra maneira. Ele foi feito para se dar. E ele percebe isto através do seu corpo, olhando para o corpo da Eva. Ele percebe isto. O Papa João Paulo II, quando fala sobre estas questões, diz que o nosso corpo tem um significado esponsal. A palavra esponsal tem a ver com o esposo. O meu corpo foi feito para se unir. E nós percebemos isso através da nossa anatomia. Então, o nosso corpo traz um significado esponsal. Somos feitos para ser dom, somos feitos para não estar só, e para ser dom. E este dom é feito na liberdade, na verdade, na unidade ou comunhão, neste dar-se por completo. Portanto, ser dom só pode ser feito na liberdade. Ninguém pode ser dom se não for de forma livre, se não for feita uma escolha pessoal intransmissível. Ninguém pode ser dom se não for verdadeiro. O humor humano exige verdade, ainda que ela nos custe, ainda que ela nos envergonhe, ela precisa de verdade. Portanto, para ser dom é necessário ser verdadeiro. Não podemos ser dom na mentira, porque tal provoca desconfiança e divisão, e não há amor que resista à desconfiança e à divisão. Portanto, e ser dom também provoca, como dizia, unidade, comunhão de pessoas, como a Santíssima Trindade. Não sei se vocês já pensaram nisto. Quando nós pensamos na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma comunhão de pessoas. E o Adão e a Eva são uma imagem viva da Santíssima Trindade, neste sentido que são uma comunhão de pessoas, são uma só carne. O Papa João Paulo II fala muito sobre esta dimensão trinitária do matrimónio, porque o matrimónio é uma imagem viva de Deus Trino. E, portanto, o ser dom provoca uma unidade, provoca a comunhão. Além disso, nós percebemos todos estes pontos na cruz de Jesus. Entramos na redenção. Jesus aparece como o nosso Redentor. Jesus na cruz é sinal de liberdade, de verdade, de comunhão, por uma questão simples, porque Ele entrega o seu corpo. Jesus entrega o seu corpo.
Jesus entrega o seu corpo. E o extraordinário disto, que diz o Papa João Paulo II, acho isto muito bonito, ele entrega o seu corpo como noivo. Vocês agora que recordem-se lá da catequese, nós tratamos Jesus, um dos títulos de Jesus é ser noivo. Quem é que é a noiva? É a Igreja, a humanidade, no sentido mais teológico, é a Igreja. Portanto, Jesus é visto como noivo, que entrega o seu corpo na cruz e fala enquanto virgem, enquanto consagrado, plenamente consagrado a Deus. É o único que vive estas duas vocações, a da virgindade e a matrimonial, digamos assim. Porque ele na cruz entrega o seu corpo das duas maneiras possíveis. E falo livremente, na verdade, na unidade. Então, isto quer nos dizer que esta forma de amar ensina-nos a nós também a amar. Para bem podermos amar, diz-nos o Papa João Paulo II, precisamos de viver na liberdade, porque assim não há verdadeiro amor sem a liberdade. Ele fala de um termo que é a autodeterminação, isto também não interessa. Ele diz também que é necessária a verdade, como já disse, e a verdade traz inteligência, traz conhecimento. Ele fala disto a propósito, aplica um termo que é a autoconsciência. E depois a questão da unidade, que já foi explicada. E Jesus na cruz, vive a cruz na liberdade, porque não é forçado, ele vai para a cruz porque quer. Ele fala na verdade, porque nunca deixa de ser quem é. Ele nunca desiste, não obstante a sua humanidade, ele nunca deixa de ser Deus, e falo sempre nessa verdade, e fiel à sua missão, e falo sempre na unidade. Ele nunca deixa de se separar do Pai, nem do Espírito Santo. Ele vive sempre na unidade. Não desespera, não desiste. Bem, e vem aqui a questão do conceito de pessoa, porque também não vou falar, que já estou a atrasar. Então, este é o plano de Deus, que nós vivamos o amor desta maneira. O amor que o vivamos desta maneira. Pode-se dizer que o plano de Deus é que vivamos como Jesus na cruz. Desculpem dizer isto. Não é propriamente, estou a olhar ali para a Rita que se vai casar em breve, não é propriamente uma coisa bonita para dizer a quem se vai casar em breve, mas para viver bem o amor de Cristo, percebe-se que há que viver com Jesus na cruz, porque a cruz é o verdadeiro lugar da liberdade, da verdade e da unidade. E nós somos chamados a entrar nesse caminho da verdade, da liberdade e da unidade. Somos chamados a ser livres, verdadeiros e unos. Então, podemos colocar aí outra pergunta. Isto é possível? Vamos ser verdadeiros, e é importante sermos verdadeiros e autênticos. Se isto é possível ser sempre livres, ser sempre verdadeiros e ser sempre unos. Se olharmos, não vou dizer da vossa vida que não a conheço, mas eu se olhar para a minha vida, percebo que muitas vezes não sou. Então, e se nós pensarmos um bocadinho, para não estarmos a falar da nossa vida, que não há necessidade de nos expormos, se nós pensarmos naquelas histórias que eu pensei no princípio, que eu contei no princípio, nós percebemos que aquelas personagens todas viviam interiormente fragmentadas, ou não? Viviam estes problemas, as coisas não eram tão claras. A gente pensou no Romeu e na Julieta, a coisa não era tão clara para a Julieta, a coisa não era tão clara para o Romeu. A Beatriz também não tinha as coisas tão clarinhas, a Maria muito menos. Era uma miúda com um coração puro, mas vivia dividida interiormente entre o que ela achava bem e o que os seus amigos diziam que era bem. Ela vive esta divisão interior, as coisas não são claras. Lembram-se do que eu disse há pouco? O Papa João Paulo II diz-nos, quando há a queda, rompemos a nossa relação com Deus, com o mundo, connosco próprios e com os outros. As coisas passaram a ficar um bocado nubladas. Há coisas que se vê bem, há outras que não se vê tão bem. E há coisas que se via bem, deixamos de ver, há outras que não víamos bem, passamos a ver. Vivemos esta fragmentação interior.
De facto, quando nós pensamos nestas histórias, percebemos que as pessoas até estão cheias de boas intenções, mas a vida não lhes corre de feição. A vida não lhes corre de feição, nem sempre lhes corre de feição. Não é apenas uma questão de desequilíbrio da sua sexualidade, não é essa a questão principal que ali está em causa. É algo mais profundo. É algo mais profundo. Parece que o nosso corpo está sempre a entrar em conflito com o que podemos fazer e não fazer, com o que podemos pensar ou não pensar, sentir ou não sentir, o que podemos querer ou não querer. Na verdade, não sei se já vos aconteceu isto, mas muitas vezes o nosso corpo sente uma coisa, a nossa cabeça pensa outra, a vontade ainda quer uma outra coisa, e depois quando pensamos nas coisas da fé, a nossa fé ainda diz outra. As coisas andam aqui como que divididas. Porquê esta divisão interior? Pelas razões que já vos disse. Na catequese tradicional nós falamos do pecado original. Nós trazemos em nós a marca do pecado original, que é esta nebulosidade que não nos deixa ver as coisas como elas são. Então o que fazer? Se não podemos fazer nada, se há uma nebulosidade, fazemos o que nos apetece. Não. Recordamos aquilo que eu falei há pouco. Jesus veio para nos salvar. Vocês sabem isso, senão não estariam aqui. E Jesus salva-me porque mostra-me um caminho. Não é que Ele venha com uma varinha mágica, com pauzinhos de pelim-pim-pim e faz-me aqui uma magia, já está. Não, Ele mostra-me um caminho. Um caminho que é preciso percorrer. É um caminho que é preciso percorrer. Então, o que fazer? Algumas dicas a partir da teologia do corpo, das catequeses da teologia do corpo. A primeira coisa que sugiro é uma coisa muito simples, que acredito que todos já fizeram, que é olhar para o vosso corpo. Olhar para o nosso corpo. Olhar para o nosso corpo. Perceber a anatomia do nosso corpo. Não está aqui a questão se vocês gostam do vosso corpo ou não. Isso é outra matéria. Está bem? Isso não é o que eu quero, não é para dizerem se têm muitos defeitos, se têm um corpo perfeito ou menos perfeito, ou se engordaram 100 gramas do lado direito e 50 do lado esquerdo, ou os bíceps ainda não estão bem cheios como queriam. Não é essa a questão que eu quero tratar aqui. Quero que só olhem para o corpo e percebam o vosso corpo. O que é que o vosso corpo diz? O que é que o vosso corpo diz? O que quer dizer e o que é que implica isso que ele diz. É um método científico em ação. Partimos daquilo que sabemos e partimos do exterior. Hoje temos muita teoria de género que vai muito pela questão, vai pelo que tu sentes. Não, é um mau método. Nós partimos do ponto de partida que é aquele que nós temos, que é o nosso corpo, que é o que é dado visivelmente. Portanto, partimos do nosso corpo. É um bom método. Partimos do que se vê. Eu olho para o meu corpo, eu sou homem. É um dado que me é dado, não sou eu que escolho. É um dado que me foi pré-dado. Eu sou homem. O corpo é muito importante na nossa vida. Ninguém se entende sem o seu corpo. Ninguém se entende sem o seu corpo. Ninguém se pode entender sem o seu corpo. E se vocês estão à espera de morrer para se verem livre do vosso corpo, lamento-vos dizer que vocês vão ressuscitar com o corpo. Portanto, não vão se ver livre dele. Porque nós não nos entendemos sem o nosso corpo. Normalmente, não sei, os vossos amigos, os meus amigos, que não têm nada a ver com a igreja, mandam muitas vezes isto à cara. Normalmente o mundo acusa os católicos de menosprezar as questões do corpo. É mentira. Isto é mentira. É ignorância da parte dos meus amigos e possivelmente dos vossos. Nós não menosprezamos as questões do corpo e muito menos as questões da sexualidade. Se calhar não falamos tanto às vezes como deveríamos, mas não menosprezamos. Não menosprezamos. Não é verdade. É curioso que somos mais catequizados pelos de fora, pelos do mundo, que nos metem isto na cabeça, do que pela catequese da nossa igreja. Se pensarmos um momento, nós chegamos à conclusão que a nossa religião é a religião do corpo. A nossa é a religião do corpo.
que tem no centro o corpo. Senão, vejamos o que temos sempre dentro de uma igreja, uma cruz, onde está um corpo. Está lá um corpo, é o grande sinal do cristão. É Jesus crucificado. É Jesus crucificado. É um sinal de que Jesus entregou o seu corpo. Nós só nos podemos entender como salvos porque Jesus entregou o seu corpo. Um esposo só pode amar a sua mulher verdadeiramente se entregar o seu corpo à sua mulher. E vice-versa, se a mulher entregar o seu corpo ao seu marido. Na igreja não há casamento se não houver relação sexual. Se o homem não der o seu corpo à sua mulher e a mulher não der o seu corpo ao seu esposo, o casamento não se consumou e não é um casamento válido. Não se consumou. Não aconteceu aquele casamento. Portanto, existe-se a entrega do corpo. Se vocês pensarem bem, no centro da vida cristã, na catequese também vos ensinaram, estava a Eucaristia, a missa. E no centro da missa está o corpo e o sangue de Jesus. Nós somos a religião do corpo, não tenham dúvidas disto, porque o corpo é muito importante. O corpo é uma questão muito importante. Então, primeiro ponto, a pedagogia da teologia do corpo parte sempre do exterior para o interior. Reparem, não vamos ficar apenas no corpo, mas é preciso olhar para o corpo para passarmos para o interior, porque o corpo diz-nos qualquer coisa sobre o interior. Então, passamos do corporal para o espiritual. O visível é a expressão de uma realidade invisível muito mais densa e importante. Muito mais densa e importante. Entramos no segundo passo. Para nós percebermos-nos, para nós nos perceber, para nós vivermos estas questões da teologia na nossa vida, da teologia do corpo na nossa vida, perceber, olhar para o corpo, perceber se somos homem ou somos mulher e partir para uma outra segunda parte, que é a parte aquilo que o Papa João Paulo II dizia, a pré-história teológica do homem. Gosto muito desta expressão. O que é a pré-história teológica do homem? É o Gênesis, que eu já falei aqui, onde o Adão e Eva, a revelação, fala-nos como é que é o plano original de Deus. Os dois relatos da criação que existe, fala-nos, e muito rapidamente, para ir terminando, os dois relatos da criação permitem entender a vida como dom e o corpo a expressão visível desse dom de Deus. Permite também entender que o corpo permite descobrir a vocação à comunhão, à unidade, pela complementaridade física e espiritual. Mas, confrontando esse plano original de Deus com o presente, nós também percebemos que, no contexto dos nossos amores, existe dentro de nós uma fragmentação, que já vos falei há pouco, uma divisão entre, de facto, o que sentimos, queremos e pensamos. E ninguém quer esta divisão interior. Eu não acredito que ninguém queira esta divisão interior, porque só complica a vida, nas nossas indecisões e nas decisões. Não queremos esta decisão interior. E por isso, pela graça que Cristo me traz na cruz, pelo caminho da virtude, da castidade, que eu já falarei o que é isto, esta divisão pode ser superada na graça de Jesus. Jesus, neste caminho rumo ao Éden, pode-me ajudar a transpor, pela virtude, esta divisão interior, esta divisão entre os meus sentimentos, entre a minha razão e entre aquilo que eu quero. Então, primeiro ponto que eu vos dizia é olhar para o corpo, o segundo ponto, olhar para a revelação, e o terceiro ponto é dar inteligência a isto. Dar inteligência a isto. Unir a vontade, melhor, pela inteligência e vontade, unir interior, exterior e fé. O encadeamento de ideias da teologia do corpo faz emergir naturalmente o sentido unitário do corpo e da alma humana
e, consequentemente, um caminho de virtude que oriente convenientemente o desejo de amor. O meu interior deve olhar para o meu físico para entender quem eu sou e orientar-se para eu bem poder amar. Este é um caminho de virtude que nem sempre é fácil. Neste contexto, nós podemos perceber outra questão que eu gostava de falar. Isto foi para que vocês acordarem. Outra coisa que eu gostava de falar era a questão do instinto sexual. Todos nós temos instinto sexual. Como é que nós podemos entender o instinto sexual dentro do plano da criação de Deus? Como é que podemos entender isto? De facto, o nosso desejo sexual só pode ser visto como um dom de Deus. Eu diria, o dom mais delicado e mais precioso que Deus Nosso Senhor nos deu. Vou repetir, é o dom mais delicado e mais precioso que Deus Nosso Senhor nos deu. Porque, se não o tratarmos muito bem, pode ser razão para dilúvio ou por uma grande catástrofe na nossa vida. Portanto, é um dom de Deus que pode ser oferecido a Deus exclusivamente através de um voto de celibato, ou pode ser oferecido a Deus, a um outro, à esposa que se oferece ao esposo, ou o esposo se oferece ao esposo, também como um dom para amar esse mesmo outro a quem se dá. Nunca pode ser visto o desejo sexual como um ato fortuito, como qualquer coisa só para me dar prazer, qualquer coisa como para me satisfazer as minhas necessidades, ou para experimentar. O desejo sexual é sempre visto como qualquer coisa que me leva a dar-me, a tornar-me dom, E, portanto, não pode ser tratado de uma maneira qualquer. Efetivamente, para nós percebermos as questões do nosso corpo, nós temos que perceber que a nossa vocação primeira é amar, é para amar, mas amar respeitando o nosso corpo e respeitando a nossa vocação. Em conclusão, a teologia do corpo diz-nos que Deus tinha um plano original para a humanidade e que esse plano permanece. Todos somos chamados ao amor como Jesus, porém, ou como esposo ou esposa, ou como consagrado ou como consagrada. A vocação ao amor, ensina-nos Jesus na cruz, pode ser vivida quer matrimonialmente, quer virginalmente, ou de forma consagrada. Portanto, a vocação ao amor deve ser vivida sempre como um dom. Eu, enquanto padre, sou chamado a viver a minha sexualidade como celibatário. Isso não implica que eu seja um castrado. Isso implica que eu eduque a minha sexualidade para me dar de acordo com esta minha condição. Um homem casado, se eu tivesse casado, eu tinha que educar a minha sexualidade para eu me dar sempre à minha mulher e não me dar a outras mulheres. Portanto, a teologia do corpo ensina-me a amar e a amar bem. A amar e a amar de acordo com o meu corpo, de acordo com o plano de Deus. E neste contexto, todos nós somos chamados a uma coisa muito importante, que é a castidade. O que é a castidade? Digam-me lá vocês, que é para eu descansar a voz. O que é a castidade? Está tudo com medo. Ou então está tudo a dormir. Vou fazer uma pergunta. A castidade é uma questão de ter sexo ou não ter? Não. Então? Miguel. Então?
Sim. Abrangi parte da sexualidade e da afeição para todos. Tocaste num ponto essencial. Um casal que deve viver a sua sexualidade deve viver castamente. Como é que um casal vive na castidade? Guardando-se mutuamente. Vou dizer isto de outra maneira. Todos nós somos chamados a viver com um coração puro. Um coração puro. Um homem casado é chamado a viver com um coração puro. Uma mulher casada é chamada a viver um coração puro. Uma freira é chamada a viver com um coração puro. Um padre é chamado a viver com coração puro. Todos nós somos chamados a viver de coração puro de acordo com a sua condição, de acordo com o seu estado de vida. E, portanto, a castidade será o hábito da pessoa humana orientar bem a sua afetividade de acordo com o seu estado de vida, seja uma pessoa solteira, casada ou consagrada, padre ou religiosa. Se for o caso de um casado, estamos a falar de uma castidade conjugal. Os restantes, estamos a falar de uma castidade de continência. Aí sim, é uma castidade que não tem relação sexual. A castidade não castra ninguém, não castra a nossa possibilidade de amar. Pelo contrário, orienta e faz-nos viver bem, ou da maneira correta, o amor a que nós somos chamados. Ensina-nos a não sermos egoístas, algo fundamental. Orienta-nos no verdadeiro amor, no dom autêntico de si. Nós percebemos, vocês pensam rapidamente nas questões da sexualidade, e rapidamente nestas questões podemos passar de um amor muito autêntico para um amor extremamente egoísta, que utiliza a pessoa. E isto não é o plano de Deus, não corresponde ao plano de Deus. E, portanto, qualquer amor implica um amor na castidade, implica castidade. A castidade é a possibilidade de amar. Evidencia que qualquer amor verdadeiro é exigente e envolve renúncias. Qualquer amor envolve renúncias, seja o matrimonial, seja o consagrado. Qualquer amor envolve renúncias. Sempre um homem que se casa implica renunciar a todo um género de vida, um estilo de vida que tinha antes. Uma mulher que se casa implica renunciar a uma série de coisas que enquanto solteira podia e não, depois de casada não pode. Um padre, quando é ordenado, implica um caminho também de renúncia. Uma freira, a mesma coisa. Portanto, e nenhum deles, se vive de forma casta, deixa de amar. Ama de acordo com a sua condição. O Papa João Paulo II dizia: só os homens castos é que amam verdadeiramente. Um homem que não seja casto, ou uma mulher, não ama verdadeiramente. É qualquer coisa que não é o amor. Assim como só as mulheres castas amam verdadeiramente. Todos somos chamados a amar e por isso todos somos chamados a ser castos. O que é casto ama verdadeiramente e é puro de coração. E Jesus já nos dizia: bem-aventurados os pobres de coração e puros de coração, porque eles verão a Deus. A castidade é promessa de imortalidade, diz o Papa João Paulo II. Acho isto extraordinário. A castidade é promessa de imortalidade. E diz-nos também o Catecismo da Igreja Católica. Dentro deste contexto, nós percebemos a castidade conjugal, a castidade pelo um caminho de continência nos solteiros ou nos consagrados. Últimas notas. A questão da virgindade. A questão da virgindade não é uma coisa, não é uma peça de museu. Também não é uma coisa apenas dos livros de história. É próprio de quem quer amar e amar bem na sua condição de solteiro ou consagrado. Não é uma coisa de se ver livre dela o mais rapidamente possível.
não é uma coisa para os encalhados. É uma forma de castidade própria dos solteiros e dos consagrados. É uma forma autêntica de amar. É uma forma autêntica de amar. Entende-se neste contexto a mesma coisa do celibato. Também é outra forma de ser casto própria dos consagrados. Ser celibatário como eu não é não saber ou não ser capaz de amar, ou tampouco ser castrado, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, deve ser sinal de virilidade, de quem ama profundamente e de quem oferece até a sua vida sexual em prol do querer dar-se e do querer amar uma comunidade, do estar ao serviço daqueles que precisam. E, portanto, num caminho, a teologia do corpo ensina-nos que a forma verdadeira de amar é através da castidade. Olhem, terminando, João Paulo II sempre quis ensinar a amar e mesmo depois de partir para a casa do Pai, eu tenho a certeza que ele permanece com esse desejo de nos ensinar sempre a amar e a amar bem. A amar e a amar bem. A amar à maneira de Jesus na cruz.